Olá, sejam bem-vindos a mais um CosturaCast. E hoje é o CosturaCast de número 37, gente, olha só. Então já são aí 36, né, experiências, histórias que nós trouxemos aqui. Então agora é a 47ª. E já quero convidar você que está aqui nos acompanhando, nos assistindo, para compartilhar esse vídeo, curtir, para que a gente possa trocar ainda mais ideias, experiências e continuar aqui e continuar aqui trazendo experiências dos nossos clientes, dos nossos colegas aí do setor têxtil. Então, para você que tem um amigo, que tem um empresário, ou que é um profissional do setor têxtil, ou que conhece um profissional do setor têxtil, já compartilhe esse vídeo. E hoje nós estamos aqui na cidade mais populosa de Santa Catarina, então, a cidade de Joinville, isso mesmo. E estamos aqui no nosso cliente Mafra Confecções, estamos aqui com a Silmara, que vai trazer aqui para gente. Hoje vai ser um pouco diferente a forma que a gente vai conduzir aqui a nossa conversa. Eu vou definir um tema e pedir para a Silmara falar as dicas sobre cada tema. Então, para a gente começar, tudo bem, Silmara? Tudo bem? Então, inicialmente, eu quero agradecer você por ter aceito o convite, por compartilhar com a gente um pouco do seu dia a dia. Eu sei que são muitas experiências ao longo de muitos anos de empresa, mas vou deixar você aqui contar para a gente, né? Então, Silmara, se você puder começar falando como foi seu início aqui na empresa, com a sua confecção, e também falar como é a sua estrutura nos dias atuais. Então, desde quando você começou essa jornada e quanto Até tempo que você agora. está? Isso. Então, bom dia a todos. Quando a gente começou há praticamente quase 15 anos atrás, a gente não tinha tantos recursos que a gente tem hoje, mas a gente sempre foi buscando melhorar, né? A gente foi sempre buscando tecnologia, né? A gente foi mudando os métodos e os processos de trabalhar, né? Antes era linha, que tem muita empresa que trabalha dessa forma, a gente trabalha com pequenos grupos. Já trabalhamos com grandes grupos e agora a gente chegou num momento que a gente viu que o mais produtivo para a gente é os menores grupos. Então as pessoas se entendem melhor, porque acho que o grande desafio também é o relacionamento de pessoas. Então dessa forma é mais fácil para conduzi-las. Então a Mafra, que era 15 anos atrás, hoje é uma nova empresa. Então a gente vê qual foi toda a nossa caminhada e quanto a gente melhorou, e a gente ainda mesmo assim vai buscando e vai melhorando cada vez mais. Então, Sim. a gente sempre buscou evoluir. Processo, operação, aparelho, tudo que tivesse de facilidade a gente foi sempre atrás. Então, e assim, sempre dando oportunidade para as pessoas também. Ah, não sabe? Não, vamos aprender que a gente vai conseguir fazer. Então, a gente vai dando um treinamento também. Então, não é só porque não é difícil mão de obra, sim, todos os processos, todas as empresas e áreas. Mas a gente tem que deixar a pessoa polivalente. É isso que a gente sempre vem buscando fazer. Muito bem. E hoje vocês estão aí com 50 colaboradores. 50 Você pessoas, e seu esposo estão à frente da empresa. sim, Sempre foi assim desde o começo? sempre foi assim. Sempre Então, vocês dois à frente? sempre nós dois. Então, tem muitas pessoas que, mas daí vocês são os donos, não precisam mais vir, né? Não, todos os dias a gente abre a empresa, a gente está aqui presente no processo, né? Tem os momentos que não vai dar, ou enfim, mas a gente deixa tudo 100% alinhado para isso acontecer de uma forma que a gente sabe que a empresa vai continuar. Então, a gente sempre está à frente, né? A gente vai treinando ali as pessoas, tem as nossas líderes, mas a gente está junto com elas. Não dá para, tipo assim, agora deixa lá e vou embora e vou ficar uma semana fora. Não, a gente sempre está junto com elas, Sempre tá sempre, junto? sempre desde o começo. Desde o processo de todas as operações, né? Uhum. E Silmara, e como que foi esse começo de vocês, pra gente conhecer um pouquinho da história? Vocês compraram a empresa pronta? Como que foi esse início? A gente, né, eu era costureira, então eu e mais uma amiga minha na época, a gente saiu da empresa e foi costurar em casa. Aí nessa a gente foi indo, até chegou um momento que chegou alguém vendendo a empresa.
para nós duas. Aí então tá, né? Eu vou, né? Sem dinheiro nenhum, cara e coragem. Vou para lá e com o meu trabalho a gente vai pagar, porque não tinha dinheiro para dar como entrada ou enfim. Então eu vim, porque daí a minha amiga no primeiro dia desistiu. Nossa, Ela esse foi o desistiu, primeiro desafio. foi o primeiro, vim sozinha, com 18 anos, 19. Eu vim pra cá, aí, imagina, assumi uma empresa que tinha acho que umas 15 pessoas, uma menina com 15 costureiras já de mais idade que eu. Então, no começo foi muito difícil, né? Porque até elas entender que eu tinha conhecimento, mas não tanto. Eu sabia costurar, mas tinha coisas que eu nunca tinha feito. Mas foi indo. Então, por isso que é aquela grande evolução de buscar o conhecimento. Até hoje nem tudo a gente sabe, né? Mas a gente vai buscando, a gente vai aprendendo. Então, aí nisso meu marido veio junto comigo, saiu da empresa que ele estava, veio, a gente continuou, daí nós dois juntos. E a gente conseguiu um bom fornecedor. E a gente está até hoje. Sempre nesse galpão aqui, então. Sempre nesse galpão, até hoje, inclusive, agora ele é nosso, né? A gente conseguiu fazer a compra dele, então a gente consegue fazer mais investimentos em estrutura e tudo mais, que daí agora não é mais alugado. Então é isso. Parabéns pela conquista. Por isso vocês já estavam aqui com planos, vou fazer um escritório novo Isso mesmo, e porque tudo agora mais. é nosso. Muito bem. E nosso primeiro tema, Silmária, vai ser para quem está começando. Qual é a dica que você deixa para quem está começando uma facção de costura agora? Então, para quem tá começando, a dica é difícil. Vamos ser bem sinceros. Bem sincero, no começo é difícil. Tu vai chegar no primeiro mês, tu vai bater a calculadora, meu, não consigo nem pagar os meus custos, que isso aconteceu muito com a gente. Da gente pagar assim todo mundo e o salário dos funcionários foi maior que o teu. Isso aconteceu com a gente no primeiro mês. Então a gente tem que ser persistente para a gente continuar e saber que é o início, né? Que nem anos atrás, que era na nossa realidade, não tinha dinheiro para colocar na frente. Era com o nosso trabalho. Então é possível, só que tu tem que saber que é um período. Lá na frente tu vai colher. Muito bem. E o segundo tema é financeiro, né? Qual é a dica que você daria para aquela empresa que está produzindo, mas que não está sobrando dinheiro? Primeiro tem que alinhar todos os processos, né? Ver se o processo está sendo bem feito e está sendo produtivo. Então não adianta eu ter lá 50 pessoas, sendo que 40 faz o que 50 faz. Então eu tenho que ter as medições de produção de todos os processos. Eu tenho produção de dobra, eu tenho que ter a produção da minha dobra, da minha revisão, da minha costura, enfim, separação, todos os processos de fazer dentro da empresa. Então a gente tem que ter um sistema para isso. Para a gente conseguir chegar nesse ponto X que não, realmente eu estou produzindo mais ou não. Para a gente identificar esse gargalo, né? Esse problema. Às vezes é um processo, às vezes é uma pessoa. Então a gente fica sempre naquela e não identifica se a gente não tiver esse controle. Ou seja, quantidade de pessoas não significa lucro. O que vai A gente já teve significar, experiências, né? Ao longo desses anos, a gente teve essa experiência. Da gente reduzir o quadro de pessoas e o faturamento ser o mesmo. ou seja, diminuiu o custo, a margem de lucro melhorou. Isso, a margem de lucro melhorou. Por isso é importante, então, ter metas. Ter metas. Se não ter metas definidas, a gente não consegue ter o resultado. Muito bem. Valendo ouro aqui, essa dica. Ter metas claras e ter esse acompanhamento de Isso, cada processo, de cada operação. isso mesmo. Todos têm que entender a meta clara, né? E costura, eu preciso de fazer realmente tantas peças, X peças. Preciso saber. Não posso só fazendo, no final soma lá, vê quantos deu. É trabalhar sem meta. Trabalhar no escuro, Trabalhar no escuro. ver o que que vai acontecer. Ver se vai dar É certo. o tal do achismo, né? Chegou no final, vamos ver se bateu. Um outro tema, Simara, que eu quero abordar aqui é tecnologia. Qual a sua dica para quem tem receio de organizar
para quem tem receio de usar a tecnologia na produção? Bom, a tecnologia ela tá aí para nos ajudar, né? Então a gente pode ter desafios até aplicar para a tua equipe, para ela entender como é que funciona, mas ela é uma ferramenta e é uma coisa boa que está aqui para a gente usar. Então, assim, um simples tablet ou um celular no meio de uma produção apontando, isso já é uma grande coisa. Eu tenho que pegar papel, escrever, calculadora. Não, hoje a gente, né? As meninas aqui na nossa empresa, a gente tem um tablet e elas apontam por ali. Vão cronometrar, tudo por ali. Porque a gente tem esse processo, né? Então, a tecnologia é um avanço. Então, não precisa ter receio. Tem que realmente aplicar e fazer a equipe entender como funciona. No começo é sempre aquilo, no começo é difícil, mas depois a gente vê o quão é bom. É isso. Incrível. E elas tendo o tablet ali na produção, as tuas encarregadas, o que você percebeu depois que elas começaram a usar a mesma tecnologia? Quais benefícios você percebeu? Elas não perdem tempo fazendo conta. Elas não perdem tempo com calculadora, esse divide por esse, enfim. Elas só pegam um tablet, pegam ali o aplicativo, né, da CGTEP, aponta ali e já me dá quantos que deu de porcentagem, quantos que deu de peças por hora. Teve algum momento que teve algum gargalo em máquina, realmente atrapalhou a produção, marca ali um tempinho de hora parada. Então, tudo isso é calculado automático. E antes era aqui na calculadora e vindo atrás da gente, né? Para descontar aquela operação, como é que faz, quantas peças ficou e assim é tudo na mão delas. Então, otimizou o tempo, Otimizou o tempo. mais segurança, Mais assertivo, né? mais Na assertividade. calculadora ainda é água. O ser humano, ele, né, Sim, acaba errando e também é muitas coisas, né, é para muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. acontecendo ao mesmo tempo. Aí tem que parar para pensar como é que tu vai chegar naquele X quantidade de peças. E há quanto tempo que você tem os tablets, que você tem, Os ah, tablets a gente tem, acho que uns 3 anos que fazemos uso já. Antes disso, a gente usava o computador, mas daí é mais prático para elas estarem com ele andando na produção. E daí elas também tinham que pegar, ir no computador, lançar e voltar para produção. Aí assim já tá na mão delas. Aí já tem um quadro de apontamento, já marca ali a quantidade certinha, então daí já não tem, fica mais rápido o e você processo. consegue acompanhar aqui da tua sala? Consigo, eu tenho o meu celular, que eu consigo acompanhar do meu celular e também no computador. Que daí como é online, da onde eu tô, eu já consigo ver em tempo real se estão produzindo, se estão apontando. Às vezes tu olha, não tá marcado. Quando tu vê, passou ali um tempinho, depois elas vão lá, já apontam. E tudo Então, é uma certo. transformação dentro da Sim. empresa. Hoje, as minhas próprias líderes falam que elas não conseguem trabalhar sem um sistema da CGTEP. Elas não conseguem pegar um material e começar a sentar com o balanceamento na mão já. Então, tudo isso tá na mão delas o tempo todo. Nossa, que praticidade, hein? Muita. Praticidade. E também lembrando que a Silmara não tem uma pessoa no administrativo, gente. Com Não. 50 pessoas na equipe, é a Silmara e o Fernando que dão conta de tudo. Sim. Quem está nos ouvindo aqui está pensando como conseguem, porque às vezes com 20, 30 pessoas a gente já necessita. E você acha que você conseguiria, você e o Fernando, não ter ninguém no administrativo se não tivesse a CGTEP? Por que que a gente não tem até hoje uma pessoa, né? Por quê? Porque ela não vai ficar o tempo inteiro fazendo esses apontamentos, porque a gente já faz automaticamente na produção. Então, por isso que a gente não tem. Então, esse ano a gente quer ampliar nosso escritório, a gente quer colocar alguém para fazer essa parte, só que não por conta de produção, mas por conta de só de adicionar artigo, para fazer esse negócio do registro ponto, para fazer a folha de pagamento, fazer essas coisas, não por conta de produção, porque isso tudo é apontado automaticamente. Ah, incrível. Então, a nossa meta é colocar, mas ela não vai ficar o dia inteiro fazendo isso, que ela vai ficar ociosa. Então, para quem tem dúvida se ter o sistema e apontar no celular ou no tablet vai gerar mais trabalho, tá aqui a Simara, que usa o sistema há 3 anos já nesse método e que as informações vêm direto da líder. Direto, isso mesmo. Muito bem. Um outro tema é
Produção, né? Organização e produção. Qual a sua dica para quem quer organizar a produção e ganhar mais controle? Que é o que a gente também comentou aqui um É, pouquinho, mas se quiser aprofundar isso um pouquinho mesmo. mais. É, hoje aqui, né, na Maffer, a gente se inicia um material primeiramente tendo o balanceamento em mãos. Então, para mim ter uma produção, o meu setup tem que ser rápido. Então, ali a gente já faz o balanceamento, eu já sei qual máquina que eu vou ficar utilizando. As meninas mesmo já fazem tipo um desenho de casinha para saber em qual posição cada máquina e o negócio já começa a funcionar. Ah, tá trocando. Enquanto a primeira tá produzindo, a troca vai sendo automática. Quando tu vê a célula toda trocou, ninguém ficou parado. Ninguém ficou assim, e agora o que que eu faço? E agora o que que eu faço? Quando a primeira estiver acabando, a primeira já vai lá trocar enquanto os demais continuam. E assim vem. Então, a gente segue o fluxo. Então, para a gente conseguir ter uma boa produção, a gente precisa ter o planejamento primeiro. Depois que tiver o planejamento em mãos, aí a gente vai lá para a costura, né? Isso com máquina, balanceamento, operações de cada pessoa, né? A gente coloca já onde cada uma é mais forte. Aí sim a gente vai lá para a produção, para fazer a troca e o negócio acontecer. Mas tem que ter o planejamento primeiro. O famoso planejamento. Como Ter o fazer o planejamento. planejamento? É você ter o material antes, estudar antes e quando Isso. for para a produção já ter esse estudo pronto. Eu jamais posso pegar uma peça, vamos botar essa peça aqui, né? Na produção. Chegar ali na hora, pega a máquina, meu, não tem aquela máquina, não tem aquele aparelho, não está disponível no momento. Então, assim, é tudo feito antes. Isso, que tempo antes? Um dia antes, um meio período antes. E dependendo do artigo ainda, às vezes até 2, 3 dias antes para a gente poder ver se tem realmente maquinário e aparelho. A produção que está ali produzindo né, em tempo real não pode parar por conta de um má planejamento de produção. Isso desde PCP, peça que chega, peça de amostra, tudo, né? Tudo isso envolve o planejamento. Perfeito? É isso. Um bom planejamento com certeza otimiza muito a produtividade e também evita retrabalhos e erros. Evita Provavelmente vocês retrabalho já de tempo. fazem toda a conferência também dos Sim, isso tudo, materiais. isso mesmo. E hoje na CIGETEP, no balanceamento da CIGETEP, também já consta as máquinas? Eu não utilizo as máquinas ali, mas tem. Tem a opção das máquinas, porque a gente já está tão no automático que a gente já sabe, a população é máquina, daí lá quando elas fazem a casinha, elas colocam, Ah, entendi, né? Mas entendi. é muito no automático delas ali, já estão habituadas há bastante tempo. Muito bem. E, gente, aqui na Mafra Confecções, a gente estava vendo um produto. Então, esse aqui é um produto que a Mafra está produzindo, tá? É extremamente elaborado, com zíper, a manga que ela é pregada em anel, enfim, vários detalhes. Essa peça, gente, ela tem 30 minutos para produzir. Ela leva 30 minutos. E, Silmara, quantas pessoas estão trabalhando nessa peça hoje em um grupo? A O gente, menor grupo que está o trabalhando menor nessa grupo, peça? 3 pessoas. Gente, 3 pessoas trabalhando nessa peça muito elaborada de 30 minutos. Depois a gente vai ali até gravar certinho como está funcionando na prática. Então, para você, né, que tem dúvida se ter grupos menores é possível fazer peças elaboradas, temos aqui É um possível. exemplo É possível com um bom planejamento. com um bom planejamento. Muito bem. Silmara, o outro tema é crescimento. Vocês que estão aí há 15 anos, começaram lá na casa, na sala de casa, você e a sua Uhum. amiga. No final, você começou ainda depois sem ela. Fala pra gente, qual é a sua dica para quem quer crescer sem perder o controle da operação? Ter um sistema para te ajudar, né? A gente não consegue apontar tudo sozinha, né? Então, assim, para a gente ter um crescimento sem perder o controle, na verdade, a gente tem que ter o controle na mão. Então, um bom sistema, com uma boa ali, distribuições de operações e tempo, a gente consegue fazer isso. Então, a gente, todos esses anos no começo, que a gente não tinha nada, a gente vê que depois que nós implantamos a Digitep, né, que as meninas fazem uso de tablet há 3 anos, mas a gente já está 4 anos com a empresa. Então, a gente tem tudo no controle da mão. Então, a gente precisa ter uma ajuda de um sistema de apontamento. Aí a gente consegue ter um controle, sem perder o controle, né? Ter um Muito bem, crescimento sem perder o controle. muito bem. Muito feliz
em poder proporcionar isso à CIGETEP, nossa realização. E conta para nós, Silmara, um pouco sobre isso. Com a CIGETEP hoje, é possível vocês ficarem 5 dias fora da empresa? Conseguimos. Com um bom planejamento a gente consegue. É, o sorrisão, hein? A gente consegue, né? A gente, alinhado com o nosso fornecedor, né? Com a empresa que nos fornece serviço, a gente consegue sair por uns dias, tirar umas fériasinhas no meio do ano, a gente faz isso sempre. Ó, então conta aqui para o nosso público. Então A vocês já gente fizeram isso? já, a gente faz, pelo menos uma vez por ano. Deixa toda Pelo a menos uma operação vez aqui por ano a gente sai por uma semana. Só que deixa tudo muito bem alinhado. e elas tocam aqui. E elas tocam. E lá onde vocês estão nas férias, vocês acabam acompanhando também ou não? Conta pra gente um pouquinho. A gente sempre dá uma olhadinha. A gente sempre dá uma olhadinha na produção, no registro ponto, ver quem Ah, faltou, quem não faltou. Mas elas tenta se ficam aguentar, mas rodando. É, a gente sempre dá uma olhadinha, né? Não é, tem como. Mas não pra dizer que não tá dando certo. Só pra gente ter certeza, né? muito Ninguém manda bem. mensagem, a gente tá lá tranquilo. Ah, isso sim, né? Que ter planejamento, ter uma empresa grande sem perder o controle. Sim. E há quanto tempo que vocês fazem essa parada no ano, assim, de uma semana? Isso faz uns, acho que uns 4 anos. 4 anos? 4 anos pra cá. Olha, Então, será que a assim, CIGETEP ajudou nisso também? isso é verdade. É isso mesmo. A gente, antigamente, não, era só férias coletivas final do ano, que todos pegavam férias juntos, daí a gente pegava férias. Aí agora a gente tenta planejar sempre uma semana, né? E fora assim, que às vezes dá uma estendidinha num feriado, coisas assim. Olha, eu vou confessar aqui que eu te acompanho assim um pouco, né? Já vi alguns lugares que vocês foram. Em Punta Cana. Ah, Punta Punta Cana. Cana, muito bem, muito bem. Que experiência. Que... es- Maravilhosa. Iria de novo. Ai, meu Deus. Indo lá. Então, todo ano vocês fazem A algo gente faz alguma diferente. coisa assim. Parabéns, tá? Parabéns e agradecer por compartilhar é, essa experiência, compartilhar essa possibilidade, que hoje, muitas vezes, as empresas acham que isso não é possível. Mas quando não é possível? Quando você não tem um planejamento, Quando quando não tem você planejamento, não tem um sistema não tem que controle. não tem controle. Tá? Muito feliz por proporcionar isso. E agora, um tema que também é bem importante, bem relevante, que é time, que é a equipe. Qual a dica que você dá para melhorar o desempenho da equipe na produção? Desempenho, né? Desempenho. Então, assim, hoje, né, a Maffer, ela tem um tempo de uma empresa, a gente faz um balanceamento, né, todo aquele planejamento, né, que a gente já falou aqui. A gente coloca para a célula. Assim que elas começam a produzir, a gente faz um rebalanceamento, a gente cronometra tudo no tempo delas. Então, assim, a minha operadora tem um tempo. O que foi me entregue tem outro. Muitas das vezes elas fazem muito, na verdade, com muito tempo muito melhor. Então, isso a gente faz um rebalanceamento e a gente redistribui as operações. Porque o intuito disso é o quê? É a gente atingir a meta estabelecida. Então, não adianta eu ficar com uma pessoa tirando muito mais peças, sendo que na minha saída eu não consigo levar isso adiante. Então, a gente faz todo esse trabalho. Todo o material que entrou material, a gente faz um estudo dele, a gente rebalanceia, troca as operações, acrescenta uma máquina, tira uma máquina e rebalanceia entre elas para que o negócio saia. E daí elas ficam, porque elas têm muito interesse da produção também, porque daí elas têm a gratificação disso. Então, tu tem que ter um bom grupo alinhado, né, em relacionamento de pessoas, principalmente, para fazer que todas tenham o mesmo objetivo. É aquela velha história, né? Uma fruta podre no meio das demais vai acabar atrapalhando. Então a gente muitas vezes precisa tirar essa pessoa e tu vê que o grupo vai lá em cima. Então a gente sempre procura fazer dessa forma. Fazer um estudo, um rebalanceamento, aplica para elas, elas ficam mais felizes, mais engajadas, porque a meta está saindo. Então, se a meta está saindo, elas estão felizes. Mas ao mesmo tempo, como é bom, às vezes é ruim. Também tem as duas situações. Porque não adianta só atingir a produção e o grupo não está alinhado. Então a gente precisa olhar cada grupo
Se precisar tirar alguém, botar alguém, né, ter feedbacks, conversar, para sempre estar melhorando. Porque acontece, ao mesmo tempo que hoje elas estão bem, os dias estão Se não sair a meta, quando você fala em meta, é peça pronta. peça pronta, Todo mundo olhando peça a pronta. peça pronta. Até você comentou que essa jaqueta aqui em 3 pessoas seria uma meta de 18 peças a cada 18 2 a cada horas. 2 horas. Então, elas atingem, a meta era 45 por dia, e elas conseguem ainda tirar 65, se eu não me engano, por dia. Nossa, Então, tá que todas elas empenhadas naquilo ali. e elas gostam que vocês fazem esse trabalho de analisar o tempo para poder, distribuir melhor? Elas gostam ou elas como que é o sentimento delas que você percebe? Então, no começo, não gostava, porque imagina, uma pessoa que antes eu tinha dado 2 operações, depois ela partiu a fazer 4. Mas até elas entender que a gente não trabalha por tempo de peça ali, a gente distribui o tempo em 60 minutos. Cada costureira tem 60 minutos para fazer. Então, como é que eu atingi ali o tempo da operação tá? Ela consegue fazer em bem menos tempo? Ela tá em 40 minutos, enquanto a outra tá em 120. Óbvio que não vai ser. A gente identifica os gargalos. Então, hoje, por isso que a gente faz o rebalanceamento, para deixar todas iguais com 60 e no final da hora a gente ter aquela quantidade ali. E enquanto não sai, as meninas não param de fazer o estudo. Enquanto que não sair aquela meta, tem Elas que não param de continuar fazer. melhorando. Elas fazem uma, duas, até 3 vezes o estudo da peça. Aí vale a importância de ter um volume, uma quantidade significativa, né? Ah, eu vou trabalhar 10 dias com material, eu tenho um tempo para ir fazendo isso. Agora, se eu vou trabalhar um dia, dois, nem vale a perca, Uhum. né? Mas então, vamos lá, vamos terminar, que a gente vai pegar já é outro lote. Mas a gente está sempre trabalhando com mais minutos, né? Uhum. Então, a gente faz dessa forma. E esse estudo é própria o grupo com a carregada do grupo, a encarregada do grupo. Isso. A encarregada do grupo que faz. E é de interesse delas. Elas mesmas chamam assim, ai meu Deus, não tá saindo. Não adianta, desse jeito não tá dando certo. A gente Ah, pensa em uma outra estratégia. Tanto de operação, como de ali de de pessoas. Às vezes pessoas. troca a pessoa de lugar, porque às vezes a outra vai melhor. É, precisa ter uma cultura bem madura para que cada uma entenda isso e Isso. busque isso. E busque Puxa, isso. aqui eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda, ou Isso se você, mesmo. né? Então, é uma Porque não adianta construção de ficar maturidade. sofrendo em alguma coisa que a outra tem mais habilidade que eu. Mas não que ela não saiba, porque ela tem outras coisas que ela tem mais habilidade também. Assim a gente vai vendo a polivalência delas. A gente procura sempre colocar onde elas têm mais facilidade em aprender. Mas no decorrer do tempo, quando tu vê a pessoa está fazendo aquilo ali também. Mas dá super certo. Dessa forma que a gente faz. Então, hoje elas têm maturidade para entender isso. Quando a gente implantou essa estratégia no começo foi desafiador. Foi lá há 4 anos lá. Isso mesmo, foi desafiador. Porque, né, imagina, né, eu tô trabalhando de costureira, tô aqui na minha operação bem boazinha, adiantada, de repente eu tenho que fazer mais. É sair da zona de conforto. É sair da zona de conforto. Daí gera um incômodo. Mas a meta sai. Então tudo isso é baseado na meta hora. E os frutos, né, estão colhendo os frutos aí. Você disse Isso. que é uma felicidade imensa trazer, entregar o resultado. Hoje vocês estão com uma média de que percentual da empresa como um todo, assim, ou que vocês têm, vocês vêm buscando ou realizando uma É, média? a meta dos nossos grupos hoje, a realidade é que 100% para elas já não é o suficiente. Olha, que incrível, gente. Tem alguns que perguntam, né? Ah, 100% não é possível atingir. Então, a Elas Simara vai tinham, contar pra elas gente. tinham esse pensamento muitos anos atrás, né? Lá, quase 15 anos atrás, quando a gente começou, que a gente colocou para a célula, começamos a atingir meta e produção, teve uma costureira que eu me lembro até hoje, que ela falou, é impossível tirar 100%. Então, assim, hoje elas não se contentam mais com 100%. Elas sempre têm que tirar ali 110, 120, dependendo do artigo 130, porque nossa gratificação é por dia. Então, elas mesmas buscam, elas mesmas vão atrás. Não precisa eu ficar, ó, tem que produzir mais. É elas que vão buscando a meta delas. 100 tá ótimo, para nós, empresa, tá excelente. Mas elas
querem buscar mais ainda. Isso é bom para todo mundo. Com certeza, prosperidade, ciclo de Isso. prosperidade. Assim você consegue reconhecer melhor e a empresa Uhum. continua crescendo. Isso aí. Muito bem, parabéns, tá? Pela empresa, pela equipe, pela condução. A gente já está aqui conversando há 2 horas, mais ou menos, e ninguém parou para chamar, para perguntar, tá seguindo lá com todos os processos, aí são 8 grupos. A gente tem 8 células rodando, cada uma tem um nicho de peça que a gente procura manter para a gente evitar tanto setup ali, né? Evitar tantas trocas drásticas. Legal. Silmara, a gente já está seguindo aqui para os, encerrando a nossa conversa. Gostaria de deixar que você falasse um pouco também sobre tuas ações de gestão de pessoas, e também falar, porque já faz 4 anos que você tem o sistema, Uhum. mas falar dos benefícios, porque às vezes para aquele faccionista que pensa assim: ah, eu tenho só 2 pessoas, o sistema não é para mim, eu tenho 3. Ah, mas aqui o meu método é dessa forma. Então, essas 2 questões, assim, se você puder falar um pouquinho. Tá. Então, é sobre ali, né, o relacionamento de pessoas, né? Hoje eu vou te dizer que a gente tem aqui sempre nessa faixa de 50 colaboradores. E o desafio maior não é processo, é o relacionamento entre elas, né? Então, assim, eu posso ter o melhor sistema do mundo, o melhor processo, se eu não ter um bom relacionamento entre elas, ter essa cultura na empresa, não dá certo. Então, não é nem só isso, né? Então, a gente tem que ter, né, quando a gente vai fazer uma contratação, a gente já vê pelo perfil da pessoa. Se realmente é aquela pessoa, assim, que adequa à mudança, se adapta às mudanças, se ela realmente está disposta a fazer aquilo que é proposto, não é aquelas que ficam só reclamando. Então, assim, a gente vai bastante nisso. E daí, se precisar, a gente tem um feedback. O feedback, no particular, vai entender, né, o que está acontecendo. Às vezes tem aquela pessoa que já está contigo há anos, mas do nada, assim, começa a dar aqueles problemas. Né? Às vezes é uma situação que ela está vivendo naquele momento que tu consegue conversar e uma conversa combinado sempre dá certo, né? A gente conversa com essa pessoa e acaba alinhando esses detalhes. Porque dizer que botou o pé dentro da empresa, acabou a vida lá fora, aqui dentro, não. Né? A gente é ser humano. Então, os problemas, querendo ou não, eles vêm junto. Então, a gente tem que ter um bom ambiente de trabalho. É isso aí. Silmara, então agora é o último tema, que é decisão. Qual a dica você daria para os proprietários para eles tomarem melhores decisões no dia a dia da empresa? Bom, para mim tomar uma decisão, né, se a gente está negociando, tem algum artigo ou algo assim, né, eu tenho que olhar para minha equipe. Tem que ver se a minha equipe tem capacidade de fazer determinada peça, né? Então, assim, se eu tenho um controle de operações, controle de tempo, tudo isso que a gente tem, maquinário também é muito importante. Ah, às vezes eu tenho um material que está rodando, tem 5, 6 retas num grupo, porque cada um tem que ter um tipo de calculador, para não ficar trocando, enfim. Então, para mim ter uma boa decisão quando eu estou negociando uma peça com um cliente, eu preciso olhar para a equipe. Então, opa, não, essa peça aqui a gente tem capacidade de fazer. Tá, quantos minutos que é a peça? Daí isso tu vai fazer o cálculo em cima das tuas pessoas. Então, se eu tenho um grupo que 5 pessoas que eu sei que ele produz ali o 100% no mínimo, que é o que elas atingem, tá, então eu sei que essa peça aqui eu vou tirar lá 3.500 por dia. Daí eu consigo ter uma base. Ah, não, eu levo 10 dias e eu tenho 15 de prazo. Ok, daí eu aceito. Então, sempre olhando para minha equipe, olhando para o meu maquinário todo que eu tenho, eu consigo tomar uma decisão assertiva no produto que eu vou produzir. Então, se eu não tiver certeza com data, Então, Silmara, quero agradecer você mais uma vez, tá? É uma honra estar aqui novamente, conversando com você. Mais uma vez, parabéns pela empresa, pela equipe, pela condução. E tenho certeza que você inspirou, né? E muitas
muitas donos de empresa, pessoas que estão nos assistindo, vão se inspirar aí na forma da condução da empresa também. Certo, então? Obrigada pelo convite. E é isso aí. A gente sempre tem que pensar em evoluir, em constante mudança. Se a gente parar de dizer, "Não, agora tá tudo certo comigo, a gente para no tempo. Então, hoje a gente tem que pensar sempre em estar melhorando o nosso processo.